Glória a Deus, estamos aqui em mais um encontro, recebendo da parte de Deus, recebendo o Espírito de Deus, a sua palavra e mais do que a sua palavra, inspiração e direção para a nossa vida, para os nossos dias, para as nossas lutas, para os nossos enfrentamentos. É um privilégio ter no Senhor e nesse encontro de família um lugar seguro, irmãos, para a gente chorar uns com os outros, para a gente clamar uns pelos outros e para a gente também receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem de fresco, de novo, para revelar aos nossos corações. Amém? Quantos aqui creem naquilo que o Senhor está fazendo essa manhã? Quantos estão alegres por essa manhã? Glória a Deus, apesar da tristeza, da dor, da vida, do enfrentamento, o nosso espírito está alegre, porque alegria não é sentimento, alegria é fruto do Espírito. Alegria não está sujeita à sua dor, à sua luta, às suas dificuldades. A alegria está sujeita ao Espírito. E o Espírito do Senhor é o Espírito de alegria. Então receba alegria no teu coração, em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração, feche seus olhos. E eu queria que você, em honra ao Senhor, curvasse a sua cabeça e colocasse mesmo agora a tua mente, colocasse a tua concentração no Senhor e naquilo que Ele vai falar nesta manhã. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua bondade, nós te engrandecemos aqui, Senhor, declarando palavras de amor e de confiança no Senhor, que temos no Senhor, e nós agora abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para ouvir a tua voz, e que não sejam aqui, Senhor, somente as minhas palavras, mas seja, Senhor, o teu Espírito soprando sobre cada mente, sobre cada coração, abraçando e envolvendo, Senhor, cada dificuldade, cada enfrentamento, cada desafio. Isso é lindo, isso é belo na tua presença, no teu reino, Senhor, porque a mesma palavra repousa sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós, para um momento, para uma situação diferente. E isso é a tua graça, isso é a tua justiça, isso é o teu amor sobre todos. Nós te agradecemos e rendemos a ti a glória, a honra, o louvor e a exaltação. Amém? Irmãos, nós vamos então dar sequência na nossa série de mensagens. Nós estamos falando a respeito do Pentecostes e muitas vezes o que a gente associa com o Pentecostes é um momento carismático, é um movimento pentecostal, é aquilo que nós temos muitas vezes como referência das igrejas mais como a Assembleia de Deus, as coisas que, como uma Deus é amor, essas igrejas mais pentecostais. A gente associa muitas vezes o Pentecostes como a visita do Espírito Santo. Ali em Atos foi quando Deus estabeleceu a vinda dele na terra através do Espírito Santo. Então a gente vai fazendo diversas associações, mas quando nós olhamos para as Escrituras e nós percebemos que o Pentecostes é uma agenda de Deus. O Pentecostes é um plano de Deus, é um tempo de Deus estabelecido, onde Deus escolheu neste tempo realizar alguns feitos. Feitos estes que apontam para a nossa vida com Cristo, apontam para a nossa vida aqui na terra e apontam, sobretudo, para a nossa vida na eternidade. Amém? Então, o Pentecostes não é a descida do Espírito Santo, assim como nós falamos semana passada, o Pentecostes não é a entrega da lei no Monte Sinai, mas foi no Pentecostes, caiu um microfone aqui, foi no Pentecostes também que caiu o microfone na Ágape em 2025, foi no Pentecostes, até o microfone cai na unção, irmãos, glória a Deus, foi no Pentecostes que o Senhor Jesus, que o Espírito de Deus e a sua vontade realizou a vinda a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e marcou na festa, e tendo completado os dias do Pentecostes, o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo vem, irmãos, é o cumprimento de uma palavra, é o cumprimento de uma profecia. Então, lembrando que a vontade de Deus para nós, ela não é uma vontade estática, mas ela é uma vontade dinâmica.
ela não é uma vontade represada, mas ela é uma vontade rio, ela é uma vontade movimento. Ela é uma vontade que aquilo que saiu da boca do Senhor não necessariamente acompanha o tempo da forma que nós raciocinamos. Aquilo que sai como palavra de profecia, aquilo que sai como palavra de conhecimento, aquilo que sai das Escrituras, não acompanha necessariamente o tempo como nós compreendemos, porque o tempo de Deus é o Kairos e o tempo do homem é o Cronos. Então, muitas vezes nós olhamos para as palavras do Senhor, muitas vezes nós olhamos para as profecias do Senhor, muitas vezes nós olhamos para as promessas do Senhor e nós vamos oscilando o nosso sentimento e nós vamos oscilando a nossa entrega ou a nossa resposta ou a nossa retenção ou o nosso envolvimento ou o nosso engajamento com a nossa frieza, com o nosso afastamento. Por quê? Porque nós não estamos compreendendo o tempo de Deus na perspectiva que Deus tem e vê e age no tempo. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, de promessas milenares para um povo, onde Deus estabelecendo ali a festa do Pentecostes, estabelecendo ali a aliança, a primeira aliança, a entrega da lei para aquele povo, onde aquelas pessoas foram abençoadas com aquela lei e receberam diversas promessas. Muitos deles viveram sem ver essas promessas se cumprindo. E por isso esse povo facilmente era tirado de um lugar, era levado para outro, era tirado de uma terra de escravidão, era levado para uma terra de promessa. Eles eram subjugados a reinos da terra, e o Senhor libertava eles e levava eles de volta ao altar, à adoração. Por quê? Porque o tempo todo o Senhor deixou estabelecida a sua vontade, e o homem impacientemente, ao não ver, ao não enxergar essa vontade acontecendo, o que ele fazia? Ele dava um jeito. E meu irmão, esse negócio de dar um jeito é tudo o que atrapalha a nossa vida cristã. E se tem um povo que sabe dar um jeito, esse povo é nós. Brasileiro sabe dar jeito. Nós já somos tudo misturado mesmo. Aqui é o encontro de toda a língua, de toda a raça, de toda a tribo, de toda a nação. Estava faltando japonês, até japonês Deus mandou. Né, minha irmã? Glória a Deus. E aí, o Brasil é isso. O Brasil é esse encontro da diversidade dos povos. E isso fez com que nós ganhássemos como uma herança cultural, uma herança assim, de vira-lata. Porque tudo a gente dá jeito. Tudo tem um jeitinho. Na justiça tem um jeitinho. Na economia tem um jeitinho. No sistema político tem um jeitinho. Tudo tem jeitinho. E Deus teve que consertar em muitas ocasiões a história. Teve que intervir em muitas ocasiões na história, porque o povo dava um jeito. Rápido. Um jeito do quê? De ter todo o benefício de Deus, de ter tudo que Deus tinha para eles como promessa, mas não mediante a obediência dessas promessas. Entende? Então, a gente vai perdendo, e todo o povo, na verdade, a gente faz parte dessa história, da história de Deus que está sendo escrita na terra, mas a gente vai perdendo de vista o processo de Deus, os processos da vontade de Deus, porque a gente não tem paciência. E o Pentecostes, então, ele é marcado por esse momento, onde aquilo que era provisório passa a se tornar permanente. Imagina, todas as pessoas antes da segunda aliança em Cristo Jesus, da nova aliança em Cristo Jesus, elas não conheceram um Deus mas todas as promessas que elas tinham e que elas carregavam no seu coração, que elas carregavam na sua mente e que orientavam elas para as expansões, para as conquistas das terras, para as expiações, para os estabelecimentos dos seus reinos, enfim,
das suas civilizações. Todas as palavras estavam dizendo para elas que vocês vão receber um coração, que vocês vão receber a lei no seu coração. Vocês não receberão um coração de pedra, mas um coração de carne. E eu serei o seu Deus e você será o meu povo. E essas pessoas, elas viveram sem ver isso acontecer. E muitas vezes elas desistiram, mas muitas perseveraram. Até que, cumprindo-se o Pentecostes no tempo de Jesus, a promessa de um Deus que agora não era com o povo, um Deus que era sobre o povo, mas um Deus que era no povo, passa a se cumprir. Porque a promessa de que a lei que era externa, passou a ser a lei interna. A aliança que era externa, de movimentos externos, de sacrifícios externos, de uma visão para fora, de fogo queimando, gorduras fora, animais fora, agora é dentro. Agora está no nosso coração a lei, e o Senhor nos fez o seu povo. Então é agora que nós estamos vivendo as promessas que foram feitas há milhares de anos atrás. Só que existem muitas coisas que se tratam de eternidade, que estão muito para frente daquilo que a gente vai viver, que talvez a gente nem vai ver isso acontecer. Mas nós estamos prontos para ser a igreja que vive de acordo com a palavra, de acordo com as promessas de Deus, de acordo com a aliança que Deus fez conosco, sem que a gente veja Deus fazendo tudo que a gente gostaria que Ele fizesse? A gente está pronto para isso? Na nossa força, na nossa razão, no nosso entendimento, no nosso conhecimento, nós não estamos prontos para isso. Porque toda hora você vai ver as paixões dessa terra, você vai ver as tentações desse mundo, te dizendo, olha, isso é certo, pode fazer, isso é certo, mas isso não é bom. Pode ser certo, mas não é bom. Pode ser mais rápido, mas não é bom. Nós estamos prontos para viver num nível de confiança e de obediência que, se Deus não fizer nada, a gente continua adorando a Ele. Nós estamos prontos para viver num ambiente onde Deus não vai melhorar a sua conta financeira, Deus não vai pagar seus boletos, você não vai melhorar de vida, e você está pronto para continuar obedecendo Ele nessas condições? Ou você está aqui porque você está vendo algumas coisas, ou porque você está achando que Deus está fazendo alguma coisa por você, por aquilo que você faz, e por aquilo que você entrega para Ele? Porque o Pentecostes, meus irmãos, ele é marcado por um nível de fé, ele é marcado por um estilo de vida que confia em uma palavra que foi empenhada, não no nosso tempo de agora, mas no tempo da eternidade. E essa palavra, ela não muda. Os reinos passarão, os tempos passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós estamos prontos para viver a palavra? A gente estava jantando ontem em casa e nós brincamos que o meu pai, por exemplo, morreu sem ver o cabelo da Fernanda do André arrumado, pintado, que agora ela trabalha lá no Salão Carlos e Cleusa, ela está assim muito, muito bonita. Meu pai morreu sem ver, ele era o cara que mais enchia o saco dela por causa dos fios brancos. E ela não ligava muito, o André gostava do negócio mais rústico também, né, Dedé? É mais, um homem mais raiz, essas coisas assim. Meu pai morreu sem ver o cabelo da Fernanda, gente, arrumado, bonito toda hora. Entende? Nós estamos prontos para viver isso. Porque é somente quem entende o que é o Espírito Santo agindo em nós, somente quem entende que a palavra de Deus, ela está determinada, ela está declarada, ela não muda, ela não volta, a palavra do Senhor não volta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, ele cumpre. Mas nós estamos preparados para isso? Porque o Pentecostes na nossa cabeça, a vinda do Espírito Santo na nossa cabeça, é uma reunião onde a gente recebe. Mas
Se você reparar bem na história, o Espírito Santo vem no momento que aquele povo está fazendo o quê? Entregando. Vocês sabiam disso? Lembra que nós lemos lá? Vou até ler de novo, para ninguém ficar perdido no assunto e não achar que eu estou falando besteira aqui. Abre a sua Bíblia no livro de Levíticos, no capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. O tema dessa perícope, fazendo teologia, agora eu sei os termos. É Pentecostes, a festa do Pentecostes. Olha o que vai dizer lá. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor, e das vossas moradas trarei 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis a santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Vocês viram aqui alguma palavra que dá-nos a entender que essa festa é uma festa de alguém recebendo alguma coisa? Somente entrega. Entende? Aqui é uma festa de entrega. É uma festa onde você traz tudo de casa. É uma festa onde você traz tudo que você produziu, tudo que você colheu, tudo que você plantou, você traz de casa. E você não traz simplesmente para pôr isso em sacrifício. Uma parte é em sacrifício, adoração a Deus. Uma parte vai para sacerdote, mas o restante dessa oferta é partilhado em comunidade. É comido, é ceado, é servido. E a marca do Evangelho e a marca da operação de Deus nas nossas vidas é o Pentecostes. E essa festa, ela é marcada pela festa da entrega. Ela é a festa da mesa. Ela é a festa de todo o povo, de toda a raça, de toda a língua, de toda a nação, comendo junto o pão da relação, o pão da amizade, o pão da paz, o pão da reconciliação. Porque quando nós vamos lá para o Pentecostes, no Novo Testamento, onde o Espírito Santo de Deus vem, é no 49º dia, encerrou a festa. No outro dia, ao completar 50 dias, depois da morte de Jesus, no meio daquela festa, no meio da entrega daquele povo, naquela comilança, naquela agitação, esse povo é visitado com o poder de Deus. E esse povo começa a falar cada um numa língua estranha. E esse povo que lá no Monte Sinai, era um povo que não se comunicava bem, era um povo que foi dispersado. Agora aqui, nesse momento, mesmo que falando em língua estranha, esse povo se entendia, porque o Espírito batizou eles com poder, para torná-los testemunhas de Cristo Jesus. Amém?
Então, a vinda do Espírito Santo, o avivamento, esse poder de Deus que é derramado sobre nós, ele é marcado pela entrega. Ele não é marcado pelo tanto que a gente recebe. E se a gente for muito honesto, e a gente começar a reparar muito bem nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos nossos cultos, nós verdadeiramente estamos aqui levantando as nossas mãos, porque o Senhor já nos deu tudo o suficiente? Nós realmente estamos buscando ao Senhor, nós realmente estamos orando ao Senhor, realmente nós estamos tributando ao Senhor, realmente nós estamos mergulhando no poder de Deus, realmente nós estamos nos envolvendo com a atmosfera de Deus e nós estamos cheios de alegria, porque Ele já fez tudo e nós estamos satisfeitos e nós estamos glorificando o nome dEle por causa disso? Ou no fundo, a gente ainda está buscando alguma coisa que a gente não recebeu? Sejamos sinceros. Muitas vezes a marca do avivamento que a gente espera é algo que Deus faz na individualidade. Mas a verdadeira expressão do avivamento, a verdadeira expressão do poder de Deus é quando nós ganhamos de volta a possibilidade de, em paz uns com os outros, entregando uns com os outros, quebrar as barreiras da religiosidade. É poder ir às pessoas que não merecem. É poder sentar e comer com pessoas impróprias. Essa é a marca do avivamento. E foi isso que, pedagogicamente, o Espírito de Deus gerou, escolheu, para que viesse a sua vinda, o seu poder e o seu fogo. E olha que interessante. O Espírito Santo vem, e quando ele vem, no completar-se do Pentecostes, nessa festa, nesse lugar onde todas aquelas pessoas, segundo a lei, trouxeram todas essas realidades, todas essas ofertas, todas essas indicações, todas essas orientações aqui, mosaicas, foram trazidos os cordeiros, as ovelhas, os bodes, tudo era feito normalmente, porque era a cultura judaica ali, muito fortemente estabelecida. E os judeus fazem isso até hoje, mas pedagogicamente o Senhor escolhe esse lugar, esse momento, para estabelecer uma reunião que causou uma desordem absurda. Não foi numa liturgia, não foi como era feito no tabernáculo, vai o sacerdote, faz não sei o quê, entra no átrio e faz o sacrifício, e lava a mão, e lava os pés, e põe o sino não sei onde, e amarra a corda, e ele entra do lugar santo, vai para o Santíssimo, e assim faz assado. Não tinha um critério, tinha uma ordem simples. Fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Uma ordem simples. Aí, ao obedecer essa ordem, e ao cumprir-se os dias de Pentecostes, o que aconteceu? Veio sobre eles o Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E o texto vai continuar dizendo, e cada um compreendia na sua língua materna, na sua própria língua, aquilo que eles comunicavam naquele momento. Sabe o que isso causou, irmãos? Causou um espanto. Porque falou assim, que reunião bagunçada é essa? Que negócio é esse? Que o povo está tudo reunido aqui, nessa casa, todo mundo aí do nada, meio-dia, meio da tarde, todo mundo chapado, louco,
rindo. Imagina o que foi isso, esse vento, um fogo. Eles estão bêbados. O que esse povo está fazendo? Porque Deus não está preocupado, meu irmão. Deus não está preocupado em deixar claro para o mundo aquilo que Ele está fazendo no meio do seu povo. Deus está preocupado em que o seu povo entenda o que Ele quer revelar ao mundo. Então, aquela reunião que parecia uma tremenda bagunça, era a maior organização de Deus. Porque Deus estava colocando agora toda a gente, toda a tribo, toda a raça, toda a língua, todo o povo, toda a nação, que veio de todo lugar do mundo, para Jerusalém, para entregar algo. E o Senhor batiza eles com uma língua estranha, e essa língua ela é compreendida por todos. Agora eles puderam voltar a conversar. Eles puderam voltar a se comunicar. E esse Espírito que agora habita em nós, e habitou neles, não deixou o mundo. Ele está presente. E quais são as funções desse Espírito? Quando nós vamos lá para o texto de João, capítulo 14, versículo 26. Jesus já estava estabelecendo algumas coisas com os seus discípulos. E ele estava dizendo a respeito do que seria o papel desse Espírito. E ele diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Irmãos, nós não podemos perder aquilo que é a função do Espírito de Deus. Aquele que veio consolar e encorajar as nossas vidas, não veio só deixar a gente louco, apaixonado por Jesus. Não veio deixar a gente só com experiências sobrenaturais, de fogo, de arrepio, de vento impetuoso, de mover sobrenatural. Esse é lindo, esse é belo. Se o Senhor quiser fazer isso aqui agora, não precisa de mim, não precisa de ninguém, de nada. Não precisa do culto. Não precisa, será que a gente só vai saber fazer culto se tiver hora marcada? Será que a gente só vai saber cultuar Deus e se reunir com o povo de Deus se tiver agenda? Se tiver uma liturgia, se tiver um boas-vindas, se tiver um louvor, se tiver um LED bonito, será que a gente só vai conseguir cultuar o Senhor dentro desse plano? Porque ele só estava ali obedecendo uma ordem e o Espírito Santo veio. Será que tudo que a gente está fazendo não está atrapalhando Deus de simplesmente vir e fazer o que Ele tem que fazer? Então, irmãos, nós precisamos crer que o Espírito Santo de Deus, que é enviado pelo Pai, está aqui para nos ensinar todas as coisas. Inclusive, abrir mão daquilo que a gente tem se apoiado nesses dias. O Espírito de Deus só tem esse propósito: te ensinar sobre todas as coisas. Irmãos, o Espírito quer te ensinar. Nós estamos muito bom em falar sobre as coisas. A gente está numa época aí de informação, é notícia, é toda hora, a gente falando, e eu vejo que o Espírito Santo quer que a gente ouça. A gente está muito rápido falar. Mas nós estamos tardios no ouvir. E a gente precisa inverter isso. Seja tardio no falar e pronto para ouvir. Entende? Porque o papel do Espírito Santo é nos ensinar sobre todas as coisas. Irmão, sabe aquela dificuldade que você tem? Sabe aquele dilema que você tem? Aquela crise que você tem com filho, adolescente, com trabalho, com sonhos, com perspectivas, com futuro, com economia, com o que fazer. Sabe, você não deveria estar perguntando para o chat GPT, não. Você não deveria estar perguntando para mestre dessa terra, não. Você deveria estar perguntando para o Espírito Santo o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer me ensinar diante dessa situação. Espírito Santo, o que eu preciso aprender com essa relação que eu tenho com meu filho, com a minha filha, com o meu casamento, o que eu preciso aprender. Me ensina. Me ensina a ser um homem segundo o teu coração. Me ensina a ser uma mulher segundo o teu coração. Me ensina a ser um filho obediente. Me ensina a ser uma esposa submissa. Me ensina a ser um marido sensível como Cristo. Senhor, me ensina a ser honesto no meu trabalho. Me ensina como não roubar.
Me ensina como não enganar. Me ensina como ser justo. Me ensina como que eu posso deixar de dar os jeitinhos na minha vida. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina a confiar na tua palavra. Me ensina a obedecer os princípios. Me ensina a parar de adulterar. Me ensina a parar de fornicar. Me ensina a parar de consumir pornografia. Me ensina a parar de mentir. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina a largar as drogas. Me ensina, Espírito Santo. Porque é o papel do Espírito Santo, meu irmão. A palavra de Deus estabeleceu, a vontade de Deus estabeleceu de uma forma tão clara que esse Deus que ele era um Deus sobre, esse Deus que foi um Deus com dentro de um acampamento, agora é um Deus em, porque agora é no seu interior que ele vai falar as coisas. Isso precisa ser muito íntimo, muito próximo daquilo que está a palavra dele, porque o nosso coração é enganoso. E talvez aquilo que a gente tem discernido, por causa de uma alma influenciada pela cultura dessa era, ou pela história que nós carregamos, a gente corre o risco de falar em nome de Deus, falar em vão o nome de Deus, discernir algo que Deus não falou, agir a partir de um comportamento que Deus não nos ensinou, lidar com uma situação do jeito que Deus não ensinou que a gente lidasse. Então, a vida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, não é uma vida ansiosa. Não é uma vida que eu fico me preocupando. O que vai ser amanhã? O que vai ser na próxima estação? Como o Rafa falou, o que vai ser no próximo momento? O que vai ser do Brasil? O que vai ser da economia? O que vai ser da política? O que vai ser da minha vida? O que vai ser das minhas finanças? O que vai ser da minha casa? O que vai ser disso? Amanhã. A vida não é sobre isso. A vida no Espírito Santo não é sobre a gente andar ansioso por aquilo que está submetido à soberania de Deus. Mas a vida no Espírito Santo é uma vida de obediência. Nem que a ordem que a gente tenha que cumprir seja: esperem em Jerusalém, até que sejam revestidos. Ainda que a ordem pareça não fazer nada, mas eu vou confiar. Porque é a partir dessa confiança que o Espírito Santo vem e marca as nossas vidas. Não para nos encher de poder e a gente ser glorioso, mas para que o Espírito de Deus, que é santo, possa ensinar o nosso espírito. Possa ensinar o meu e o teu espírito. Possa ensinar o meu e o teu coração sobre todas as coisas. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo é aquele que vem marcar a nossa vida e vem se estabelecer de forma permanente. Nada mais nos separa do amor de Deus por causa do Espírito Santo, porque agora está em nós. Então, o Espírito Santo ele não perdeu sua força e o seu poder. Nós é quem perdemos a sensibilidade de percebê-lo. Muitas vezes nós cantamos: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Tem que acertar a nota, né? Então, senão a gente passa nervoso. Então, parece que as nossas reuniões é que a gente, como se a gente quisesse que Deus fizesse de novo, mas o que está feito, irmão. Desde que o Espírito Santo veio para a terra, ele veio. As comportas dos céus foram abertas e elas não estão fechadas. Agora, quem vai acessar isso, ou não, somos nós. Como que nós vamos lidar com isso? Nós queremos ser marcados por uma espiritualidade individualizada, numa língua que ninguém compreende, ou nós queremos ser marcados por uma vida, uma espiritualidade de entrega, onde ainda que falemos outras línguas, somos compreendidos uns pelos outros? Porque é isso que o Espírito Santo veio fazer no Pentecostes. E é isso que nós estamos clamando, para que nesse período de Pentecostes, nessas 7 semanas de Pentecostes, nós podemos compreender
a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele está vindo e ele já está na terra e ele é de uma forma tão contundente e especial, irmãos, que se todos nós percorremos esse caminho do conhecimento, vai chegar um dia que nós não precisaremos nem nos ensinar mais. Vai chegar um dia que não vai precisar nem de discipulado mais. Sabe por quê? Porque todos seremos conhecidos de Deus. Todos o conheceremos e todos seremos conhecidos por Ele. Amém? Como que a gente acelera isso? Como que a gente corre para isso? Como que a gente avança para isso? Como que a gente conquista isso? Como que a gente vai aceleradamente para isso? Esperando até que sejam revestidos de poder. Porque quem espera confia. Quem espera não dá jeitinho para acelerar Deus. Quem espera confia e morre esperando. Morre esperando. Porque tem muita coisa, meu irmão, que você não vai ver acontecer. Mas isso não deve mudar a sua motivação. Mas isso não deve mudar a sua entrega. Mas isso não deve mudar a sua comunhão. Isso não deve mudar a sua vontade, o seu desejo de estar em família. Isso não deve mudar a sua confiança em Deus. Isso não deve mudar o quanto Deus te ama e o quanto você é especial para Deus. Isso não deve mudar o quanto você é engajado com o reino dele. Isso não deve mudar o quanto você vai se preocupar com isso. Para hoje, para amanhã, para ontem. Amém, irmãos? Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Queremos? Em nome de Jesus? Então nós precisamos deixar que o Espírito nos ensine todas as coisas, inclusive esperar. Vamos ficar em pé no nosso lugar. E nós vamos orar ao Senhor para que nessa manhã você saia desse lugar de alguém que espera alguma coisa, esse lugar de espectador, mas que você entre num lugar dinâmico, que você entre num lugar de confiança, que você entre num lugar de convicção em tudo aquilo que Deus já fez, em tudo aquilo que Deus já realizou, que você não seja alguém que desista ou que se canse de lutar, de esperar, como se Deus não estivesse te ouvindo, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não se importasse com você. Mas não é sobre o que Deus vai fazer ou deixar de fazer, é sobre o quanto você vai confiar nele. E ainda que Ele não faça nada segundo as suas expectativas, você continue amando Ele, você continue adorando Ele, você continue entregando para os seus irmãos, falando em outras línguas e sendo compreendido e compreendendo outras línguas. Porque você é alguém que está tão íntimo do seu próximo, você está na mesa, você está no lugar de família, e ainda que essa pessoa seja tão diferente de você, você compreende, você vive em paz, você vive em comunhão, você não abandona, você assume a responsabilidade. Que essas sejam as marcas do avivamento em nós, que essas sejam as marcas do poder do Espírito Santo em nós. Mesmo que o Espírito Santo te chame para o grande impacto na humanidade, de fazer algo muito relevante, que é esperar numa sala até que Ele seja revestido a sua vida de poder, que você faça com alegria, que você faça com esperança, porque Deus cuida de você, Deus ama você, Deus não vai te deixar só. O Espírito Santo é essa condição de nunca mais estarmos só. Teu pai e a tua mãe podem te deixar, eu, o Senhor, jamais te deixarei. Não há nada que possa se opor entre você e o seu pai. Não há nada que possa te separar do amor de Deus. Nem anjos, nem demônios, nem céu, nem terra, homem nenhum pode te separar do amor de Deus, porque agora o amor de Deus não está fora. O amor de Deus não está com você. O amor de Deus não está sobre você. O amor de Deus está em você.
Nada pode separar você desse lugar íntimo com o Senhor. Irmão, Ele cuida de tudo. Ele cuida das suas finanças, Ele cuida dos seus negócios, Ele cuida da sua família. Agora você precisa cuidar do que você tem como missão. Você precisa cuidar daquilo que você está colocando como meta na sua vida, porque talvez isso não está ligado com aquilo que Deus estabeleceu para você. Volte a ser sensível àquilo que Deus quer te ensinar. A voz do Espírito de Deus para você. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Eu não sei o que você precisa aprender com o Espírito Santo. Eu não sei se você precisa aprender a perdoar. Eu não sei se você precisa aprender a ser santo. Eu não sei se você precisa aprender a adorar. Eu não sei se você precisa aprender a ser gentil, generoso. Eu não sei se você precisa aprender a ser compreensivo. Eu não sei se você precisa aprender a ser honesto, honesta. Eu não sei se você precisa ser amável. Eu não sei o que você precisa aprender, mas você sabe. Então receba o poder do Espírito, ou confie que o poder do Espírito já é sobre você, para gerar em você a pessoa que Ele já vê formada, meu irmão. O Senhor está na eternidade, olhando e vendo você formado, você pronto, você inteiro. Pare de resistir o caminho que o Senhor está te levando. Seja levado nesse lugar. Seja levado neste lugar. Espírito Santo, nós não queremos receber mais nada, porque tudo o Senhor já nos deu. Nós queremos entregar, e na medida em que nós entregamos, que o vento impetuoso do Senhor possa nos tomar, que labaredas de fogo possam descer sobre as nossas cabeças, que línguas estranhas possam fluir neste lugar, e que nós possamos vivenciar uma confiança plena que o nosso maior trabalho é estarmos juntos, seja esperando, seja expandindo, seja indo, é juntos. Marca-nos com a Tua glória, Senhor. Usa-nos em todos os lugares, Senhor. Participe-nos, ó Pai, da Sua história. Participa no Senhor da Sua história. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.